Deus abençoe a sua vida muito em nome de Jesus. Bom dia, Joyce. Bom dia, gente. Você já estava de aparelho? Coloquei esse dia. Essa semana? De terça já estava? Semana passada. Semana passada. Mas eu não estava. Joyce, conta pra gente. Eu lembro quando você chegou aí, e a gente ficou ali por uns 40 minutos, talvez, ali conversando, 40, 45 minutos. E você lembra como que você chegou aí? Lembro. Muito bem, inclusive. Pode começar? À vontade, é um bom bate-papo aqui. Bom, desde quando eu cheguei, eu tenho notado a minha mudança, mas não é uma mudança física, eu diria. É uma mudança interna, que só eu consigo enxergar. Só que, conforme eu fui me permitindo, né, ouvir, fui me permitindo estar aqui, fui me permitindo estar com as pessoas, acabou exalando o que estava dentro, né, acabou saindo. Então, eu estava até conversando com o Leandro esses dias, que foi muito rápido, porque eu achava que demorava muito. Porque a gente tem a convicção de que todos os processos demoram. E, de fato, o processo é processo. Mas ele acontece rápido quando você aceita. Na verdade, não é que acontece rápido. O tempo parece que fica curto quando você aceita. O que é esse processo? O que você chama de processo? Bom, o que eu chamo de processo é o tempo que eu, talvez, levei para acreditar que pudesse acontecer alguma mudança, porque eu tinha muito medo disso, né? Você queria que mudasse alguma coisa? Eu queria mudar em algo. Eu sabia que eu queria mudar em algo, mas eu não sabia como e nem como fazer isso. Tanto que, quando eu era de outra igreja, eu tinha esse receio. Eu falei, gente, eu não quero sair de um lugar para ir para outro e continuar vivendo a mesma coisa, ou continuar sendo a mesma pessoa, ou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Mas você queria que mudasse porque você não estava feliz? Sim. O que rolava? Rolava que eu tinha medo de Cristo, eu não o conhecia de verdade. Eu vivia numa... Tinha medo de Jesus. Eu tinha medo porque eu não o conhecia. Todo mundo sente essa emoção no culto de ceia. O problema sou eu, porque eu nunca choro, porque eu nunca sinto nada. Então, eu preciso... eu não tinha a convicção de que algum lugar pudesse me ajudar nesse nível que eu estou vivendo agora. Mas eu falei, gente, o problema deve ser eu ou o ambiente. Porque eu falei, eu não quero sair de um lugar que eu já estou assim e ir para outro e permanecer assim. É que na sua cabeça também não poderia ter um lugar diferente. Exato. De tudo. Você já tinha passado por algumas igrejas, né? Sim. Então, difícil de encontrar alguma coisa diferente de tudo que você já tinha vivido. Exatamente. Esse era o meu medo. De simplesmente sair, deixar o que eu já estava vivendo para iniciar num outro lugar e começar os mesmos problemas, né? Então, esse era o meu medo. Entendi. Tinha um receio. Mas o que é que mudou para você? Bom, mudou que hoje eu sei que sou amada. Eu tenho medo de Jesus. Eu não carrego mais uma culpa, eu não carrego mais um medo a qual as pessoas conseguiam provar na Bíblia, né? Para mim. Conseguiam provar que eu não era um nada, né? Então, hoje eu não tenho esse medo. Hoje eu não carrego isso que as pessoas pregavam para mim. Não, você tá errada, você, desculpa o termo, é uma merdinha e para com isso. Não, sabe? Hoje eu estava até conversando com uma pessoa e eu lembro agora que antes, quando eu vou dar um exemplo no meu trabalho. Quando eu passava por alguma situação no trabalho, eu saía da sala, ia ao banheiro e ia orar. Porque eu acreditava que se eu fosse lá chorar no banheiro, espernear, Deus iria ouvir minha oração e o momento ia ficar maravilhoso. E hoje eu entendo que Ele está em mim. Então, quando eu chego no ambiente, o ambiente muda, a paz reina, porque é a certeza hoje que eu tenho, que Ele está em mim. Inclusive, conta aquela história que você contou pra mim na terça-feira em relação ao casamento lá. Conto. Conta pra gente. Bom, dia 12, eu fui convidada para um casamento homoafetivo, né? E aí, desde o convite, eu já estava sendo metralhada. Mas eu não liguei. Não liguei. Já estavam falando coisas, eu não liguei. Eu falei, eu vou. E eu fui. Foi muito divertido. Para quem não sabe o que é homoafetivo, seriam 2 homens ou 2 mulheres. Isso. No caso... Homens, eram 2 homens. E aí eu fui no casamento. Gente, comi horrores. E quem me conhece sabe que eu amo festa, então dancei demais. Dancei pra caramba. Foi muito divertido. E foi um momento, assim, emocionante, sabe? Porque eu estive ali como pessoa. Estive ali para partilhar da alegria do meu amigo.
E aí eu fui trabalhar, né? Na semana seguinte fui trabalhar. E aí uma professora lá da escola onde eu trabalho, ela chegou em mim, ela: eu preciso falar com você. Aí eu fiz alguma coisa? Ela: não, depois eu falo com você. Eu falei: pronto. Eu fiz alguma coisa, ela não quer me contar. E aí ela me chamou e ela falou assim: nega, você é tão humana. Eu: por quê? Eu estava vendo seus status e eu vi que o casamento era gay e você estava lá. Você não... Me arrepia, Joyce, porque assim, você fala assim, você é tão humana, é um dos elogios mais fantásticos que eu já ouvi. Sim, eu nunca ouvi isso na vida. E eu estava refletindo... Ela viu nos status, nos Sim, stories. Isso. E ela viu, você estava lá. Depois que eu entendi, cara, você é da igreja. Você é da igreja. Teoricamente, não era para você estar lá. Teoricamente, aos olhos dos religiosos, não era para você estar lá. Mas você estava. Você não deixou seus princípios de lado e simplesmente, não, eu não vou. Porque você não sabe, mas eu sou espírita. Eu era da igreja. E um dos motivos de eu ter saído da igreja, você já sabe quais são. Mas você estava lá. Você não precisou deixar de ser quem era, para não estar lá. E eu fiquei com aquilo, eu falei: amiga, você quer me fazer chorar? E ela: não, é que você é tão humana, cara, eu nunca vi isso em lugar algum. Eu nunca vi isso em ninguém. E foi assim, um momento que eu fiquei pensando, eu falei: meu Deus, que elogio forte, né? Ser chamado de humano. Joyce, mas mesmo a cultura da graça proibindo o casamento gay, você foi? Fui, e vou de novo, tá, gente? Ironia, tá? Tô brincando. E desde aquele dia eu fiquei pensando nesse elogio. E eu falei: cara, com outras palavras, ela me chamou de Jesus. Ela só não falou. Mas eu imagino como fosse. Eu imagino como seria. Você é tão Jesus. Porque ele fez isso, né? Ele andava, ele se assentava. E aí eu até falei para ela: amiga, quem sou eu na fila da Trindade? Para não dar um oi para essas pessoas. Quem sou eu na fila da Trindade, amada? Eu só sou mais uma, a qual ele escolheu. Ele me ama, ele te ama, ele nos ama. E foi... Sabe o que eu achei legal? Que você até incrível. falou assim que às vezes a gente, na gana de evangelizar e querer evangelizar as pessoas, a gente fica tentando buscar formas, jeitos, versículos, como que eu vou me aproximar, e você ora, Deus me dá uma direção, e você não precisou fazer nada disso. Sim. A sua própria vida, as suas próprias escolhas começaram a se transformar em um testemunho de evangelismo do que Cristo é. Exatamente. E isso era um desejo que eu queria, mas era um medo que eu tinha porque eu não sabia falar. Na minha cabeça, eu não sei falar, eu não sei evangelizar. O que eu vou falar? Como é que eu vou falar de Jesus para uma pessoa lá fora? Imagina, eu... Então era uma coisa que eu cresci, as pessoas cobravam muito isso. Não, porque você tem que evangelizar, você tem que buscar almas. Eu falei: então tô ferrada, porque se eu depender disso para ir pro céu, eu já tô condenado ao inferno. Porque eu falei: eu não falava nada. Então hoje eu vejo que as coisas simplesmente fluem, porque eu tô vivendo isso. E como eu costumo falar, quando a gente descobre que é amado, a gente vê amor em tudo, em todos. Não dá pra, pelo menos eu não consigo medir. Simplesmente fui aquele olhar de carinho, aquele olhar de compaixão, aquele olhar de graça. É uma coisa que não dá para explicar, você já está fazendo. Você já está colocando a mão na massa, você já está ali. É muito, muito bom. E é isso que eu falei, aí entra na questão do início, né? A mudança foi interna, só que automaticamente o externo ele é transformado. Não porque a gente quer, é porque acontece. E tem sido muito bom os meus dias aqui, os meus domingos, as minhas terças, tem sido muito bom. A sua rotina tá boa? Nossa, demais. Porque às vezes tem gente que só os cultos tá bom. Então, não, minha rotina tá demais. E como eu falei também um dia desses, que quando o espiritual vai bem, todo o resto vai bem, gente. E não tô falando de não ter problemas, porque eu continuo tendo problemas. Mas a peça encaixou. A peça que faltava, encaixou e tá tudo certo. Então o resto é moleza, sabe? É como se a gente olhasse pro problema. Eu vou resolver. Tá, mas calma. Deixa eu fazer outra coisa aqui. Deixa eu me despreocupar um pouquinho, né? Então, a minha vida em si vai bem, graças a Deus. Eu tenho... Isso é lucidez, né? Porque assim, não é uma negação de qualquer problema que você tenha, mas é perceber que mesmo em meio aos problemas, no meio das dificuldades, você ainda tem uma alegria abundante que vai para além de todos esses problemas que você está vivendo. Ele é maior em você. A vida continua valendo a pena. Ou passa a valer mais a pena os seus dias.
Você tá feliz. Muito. Tanto que eu falo, gente, eu acho que as pessoas estão achando que eu tô forçando. Mas não é, porque é muito bom pra ser verdade. Porque toda hora eu tô falando que eu tô radiante. Quem já me ouviu deve ter, né, toda hora, gente, não sei explicar, mas eu tô radiante. Mas por quê? Cara, você começar a falar, então, sabe, eu não consigo. E aí entra naquele ponto que você sempre mostra pra gente, sempre fala, é muito bom pra ser verdade, tudo isso que a gente vive, tudo isso que Cristo ensina, tudo isso que Cristo é em nós. E, esse louvor que vocês acabaram de cantar, né? Tua presença é tudo pra mim. E eu até modifico aqui, a presença dele é tudo pra mim e tudo em mim. Então eu fui com essa presença nesse casamento. Eu fui com essa presença, sabe? E eu estive lá, e eu fui abraçada. E a minha, não sei se alguém sabe, tal, que eu era da igreja, tal, mas o noivo sabia. E mesmo assim, ele me mandando um monte de meme crente me zoando. Mas, cara, é isso, é amizade, acima de todas as coisas, é o amor. É o amor pela pessoa. Não pelo que ela escolheu, mas é o amor por ela. Pessoa, sabe? O olhar do ser humano. Então esse elogio bate aqui ainda, eu falo, meu Deus do céu, que profundo. Será que ela não errou a pessoa? Mas não, foi eu mesmo porque ela falou comigo. Então é muito gratificante isso, sabe? É muito bom. É muito bom chegar nesse nível de maturidade. E uma coisa que eu acho maravilhosa, assim, Joyce, é que você é tão autêntica, tão original. E você nunca precisou deixar a sua essência de lado para ser algo produzido em série, para ser parecido com qualquer outra coisa. E para dizer assim, não, Jesus não era assim, então eu não serei. Você continua tendo toda a sua personalidade. Continua tendo toda a sua vibração única e exclusiva. Só que unida, atrelada a essa vibração, a graça de Cristo, do Evangelho, explodindo através da sua vida, através de você, crescendo cada vez mais através de você. E quando a gente canta aqui, ele cresça e eu diminua, a gente não está querendo dizer assim que diminua a nossa personalidade. Ou que diminua o que a gente é, nossas habilidades. Não é nada disso. É que diminua a minha idiotice. É que diminuam os meus besteiróis, que diminuam as minhas escolhas ruins. Mas não é que diminua o ser humano que Deus forjou para ser, porque eu acredito que Deus fez a palavra dele para ser uma pessoa. E cada pessoa vai ser essa palavra ao seu jeito, à sua forma. E quando você está aqui, eu gosto, porque você traz esse tipo de diversidade. E eu acho que as pessoas elas precisam aprender a conviver. Precisam aprender a respeitar, a abraçar, a amar cada um do jeito que é. Cada um da forma que é. Do seu jeitinho, porque no seu jeitinho você pode trazer toda essa graça do Evangelho, sem perder quem você é, como talvez você em outro momento estava sendo podada, estava sendo moldada para não ser como você era, para não vestir como vestia, para não falar como falava, e etc. Tinha todo um script, né? A gente sabe, quem vem de outro lugar sabe que tem todo um lance, né? Todo um script a ser seguido. Eu falei, gente, eu não me enquadro nisso. Eu não consigo seguir uma regra. Eu consigo seguir uma ordem, né? Mas uma regra, mudar o meu jeito. Vamos supor, você me ordenou a fazer uma coisa, mas eu vou fazer do meu jeito. Então eu vou otimizar o meu tempo, eu vou fazer do jeito que eu achei melhor, mas aí ser entregue. Agora, regrar, não, eu quero que seja assim, ou não, você tem que ser assim, não dá. Eu não tenho vocação para script, para bajular ninguém, para fazer nada a ponto, sabe? É uma coisa muito louca, porque as pessoas acabam se perdendo, né? Por isso, se perdendo, eu falo em si, acabam deixando de lado aí suas opiniões, acabam deixando aí as suas características, porque alguém falou que ela precisava fazer isso, para ela poder se sentir amada. Mas todo dia cai a ficha, meu Deus, como eu não pude acordar antes? Eu entendo que não foi só, não vou dizer culpa, mas eu entendo que não foi só eu, mas eu ainda consigo me culpar, porque eu falo, meu Deus, como eu fui boba. Mesmo com um pouco de, sabe, de entendimento, mas como me tapearam. Então a culpa sempre vai recair sobre mim, porque eu consigo assumir que não foi só de mim, mas ainda assim eu precisava fazer alguma coisa. E eu fiz. Eu tô aqui. Isso é renúncia. Isso é o que eu diminua. É você pegar e falar assim, cara, tem tanto peso que eu tô carregando nessa mochila nas minhas costas. E isso pode ser tirado, isso pode ser reduzido, isso pode ser diminuído para que eu viva mais leve.
para que eu possa voar enquanto vivo. A gente cria um monte de regra, um monte de doutrina, e isso vai pesando nas nossas costas, e a gente vai deixando de ser quem a gente é, e a gente vai vivendo uma vida menos saudável. Vai vivendo uma vida cada vez pior por causa de todas essas coisas que colocaram sobre nós, né? Então isso é a renúncia. Toda renúncia é uma escolha. E toda escolha é uma renúncia. Se você escolhe se casar, você está renunciando uma vida de solteiro. E se você escolhe ficar solteiro, você está renunciando a viver um amor. Se você escolhe não ter filhos, você está renunciando uma experiência única de ter um filho. Mas se você escolhe ter filho, você está renunciando à sua liberdade, seu tempo, seu dinheiro. Toda escolha implica em uma renúncia. Quando o Evangelho fala sobre renúncia, a ideia não é que você foque no que você está perdendo, mas é que você foque no que você está escolhendo para ganhar. Isso é a renúncia, segundo o Evangelho. Imagina, eu sou casado, Joyce. Imagina que eu chegue para a Jéssica e fale assim: olha, Jéssica, olha que menina linda ali. Eu estou renunciando ela por você. Como ia ficar o coração da minha esposa? Ela ia pensar: que idiota esse cara. Acho que ele está falando isso para mim, só para me ferir. Mas é isso que a gente faz com Deus, todas as vezes que a gente foca no que a gente está renunciando. Pense sobre o que você está escolhendo. E a Joyce está escolhendo uma vida incrível, fantástica. É isso, gente. Vamos cantar? Bora. Como pedir coroas a um rei que da sua glória se despiu? Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quando Ele não quis nada além de me amar? Oh, 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 oh. E todos os seus passos só me falam que o que Ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade Ele trazia no olhar, e tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai. O que fugia disso Ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, o meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Entre o que eu ouço por aí e o que leio sobre Ele, eu só há contrastes. Precisamos nos lembrar a verdade, retornar alguns conceitos, repensar. Não se preocupou em ajuntar riquezas, e nele não se achava nenhuma beleza. Pelos seus foi rejeitados e duramente açoitado.
entregue pra morrer numa cruz. E quando eu digo que quero imitá-lo, ser igual a ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? A simplicidade ele trazia no olhar, e tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, o que fugia disso ele deixava para trás. Eu preciso ser como ele e deixar tudo por ele, mas o que lhe falar eu preciso viver Jesus, viver, viver Jesus, mas o que lhe falar eu preciso viver. Aleluia. Vamos louvar o Senhor, amém?